Amém, meus amados. Então vamos agora à parte principal. Como toda parte da igreja, o culto ao Senhor é importante, não é? Então, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui no canal e aos amados irmãos também, irmãs que chegaram agora. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Vamos à palavra do Senhor, nosso Deus. E meus amados irmãos, vamos deixar Deus falar conosco nesta noite. Hoje, culto de quarta-feira, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, convido a todos que abram suas Bíblias para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Estamos na casa do Pai, celebrando as boas novas e buscando a face do Senhor. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. E assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos e clamamos neste momento por sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra, e nos ajuda a entender, a compreender a Tua boa e perfeita vontade para nossas vidas. Abençoa esta obra, abençoa esse ministério, e eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, por todos aqui presentes, ó Pai, na Tua casa hoje à noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te suplico e te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, meus amados. Hoje à noite vamos falar sobre um assunto muito importante, ao qual nós temos tratado esses anos, ou esse período que temos na fé. Nada é por acaso o que acontece nesta terra, meus amados. Tudo tem um propósito, amém? Tudo tem um propósito nesta terra. Deus não permite as coisas acontecer à toa, ou porque Ele simplesmente quer brincar com a gente, ou porque gosta de ver o seu povo sofrendo. Não, Deus, Ele é amor. Deus é justiça, é misericórdia também. Mas tudo que acontece na minha vida, se hoje eu não estou com saúde, porque tem um propósito. Se minha saúde hoje está boa, porque também tem um propósito para isso. Porque tudo contribui para o nosso bem, né? Que privilégio o nosso amado Moisés e outros mais tiveram naquela época. Enoque, como eu falei semana passada, que andou com Deus, Noé, e principalmente Moisés. Se Moisés pudesse vir aqui e contar as coisas que ele ouvia da boca de Deus, as palavras, as orientações e principalmente o ambiente que ele via ali ao estar na presença do Senhor, quando ele subia no Monte Sinai para falar com Deus, e a Bíblia diz que Moisés, ele passava dias ao ponto do povo dar a ele como morto. Você lembra disso? Então, o que passava lá? O que será que acontecia naquele lugar? O homem que não levava comidas para passar dias, mas simplesmente não sentia fome, não se preocupava com as dívidas, com os problemas, com o trabalho, com a obra a qual ele estava realizando, que era conduzir o povo de Deus à terra, a terra da Canaã. Tirou do Egito, Deus tirou do Egito e estava levando o povo para a terra de Canaã. Mas o que acontecia quando Moisés subiu ao monte e passava dias lá? Lógico que ele estava tendo, e isso é importante, e nós precisamos melhorar em nossas vidas. Ele tinha um bom relacionamento com Deus.
ele conversava com o Senhor. Veja que Moisés foi incumbido de uma grande obra, de uma grande responsabilidade. E ele sabia, como nós também precisamos, desabafar, conversar, buscar orientações. E muitas vezes, meus amados, nós buscamos orientações, socorro e ajuda no lugar errado, não é verdade? Em pessoas que não vão socorrer e ajudar a gente, em pessoas que você vai sobrecarregar também com os nossos problemas. Mas olha que quando você tem o seu momento especial de falar com Deus, de estar na presença do Senhor, meus amados, eu sei que nós temos uma vida corrida. Vamos ser sinceros e francos hoje à noite, não é verdade? Eu não vou perguntar, mas aliás, eu vou perguntar, não precisa responder, e meus amados também. Quanto tempo nós passamos por dia orando e falando com Deus? E veja que quantas vezes você teve aquele momento em que você não queria parar de orar. A comunhão, a intimidade, o momento estava tão bom, gostoso, que você não queria parar de orar. Coisas vinham, assuntos para conversar e falar com Deus, e você passava horas e horas e horas falando com o Senhor, e não dava cansaço, não dava sono, você falando com Deus. Agora já imaginou que já teve momentos em que nós oramos com Deus? Não que o problema esteja com Deus, mas é que nossa vida, nós temos uma vida tão corrida, nós nos preocupamos tanto com os nossos afazeres, que nós esquecemos da intimidade e de aproveitar a oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor. Moisés sabia o que lhe aguardava quando descesse do monte, não é verdade? Moisés sabia da sua responsabilidade, Moisés sabia o que o esperava quando descesse do monte. Mas eu acredito que Moisés não queria descer e estar na presença do Senhor. Moisés queria ficar mais e mais dias. Eu acredito que Deus dizia: Moisés, agora pode ir, vai continuar a obra. Eu acredito que Moisés dizia: não, Senhor, eu não quero descer daqui não, eu quero continuar aqui na tua presença, eu quero continuar falando com o Senhor. Então, meus amados, nós precisamos aproveitar esse nosso momento de estar na presença de Deus. Nós temos essa ousadia. Ou seja, todos nós sabemos, e todos vocês sabem muito bem, que antigamente, eu já disse isso, até falei semana passada, nós não tínhamos a liberdade, a permissão de entrar na presença de Deus. Isso só foi possível, todos nós sabemos, quando Cristo veio a este mundo, derramou seu sangue na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, ascendeu ao céu no terceiro dia e nos deu essa liberdade de estar na presença do Senhor. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O ato de Cristo na cruz do Calvário não somente nos dá a liberdade ou o privilégio de ir para o céu, de sermos povo de Deus, de sermos filhos de Deus, de sermos servos do Senhor, mas também, boa noite, olha o que o sangue de Cristo nos dá a liberdade. Olha que privilégio, boa noite, meus irmãos, nós temos. Hoje nós temos a ousadia, nós temos a permissão de falar face a face com o Senhor. Vocês já perceberam? E olha que interessante isso. Quanto tempo nós passamos conversando com nossos vizinhos e amigos? E vem conversas e mais conversas, na verdade. E a gente esquece da hora, até do horário de estar conversando com nossos vizinhos. A gente perde até o horário de fazer o almoço, de fazer o café da noite, porque a conversa é empolgante. A gente gosta de conversar com os nossos vizinhos. Mas repara que nós temos uma dificuldade. É uma dificuldade que nós temos de passar tempo com Deus. E veja que é Deus que quer passar tempo com você. Deus quer ter tempo com você e comigo. Como eu disse, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a Moisés as conversas, os momentos, irmãos, imagine Moisés
ele passou, foi dias. Moisés não passava um dia, ou ele entrava às 5 da manhã e saía às 5 da tarde. A Bíblia diz que Moisés passou dias falando com Deus. E Moisés, ele não estava preocupado com os afazeres que ele tinha, com o povo, com as suas obrigações. Moisés queria aproveitar o momento que ele estava tendo com Deus ali, de falar face a face com o Senhor. E veja que quando nós temos esse momento com Deus, eu penso assim, e me desculpa a forma como eu vou falar, já reparou que nós damos valor àquilo que é mais difícil? Não é? Não é verdade, irmãos? Nós damos mais valor às coisas que é mais difícil. Quando a gente perde, fica, meu Deus, mas por que não aproveitei? Mas veja que você e eu temos a liberdade. Não é algo difícil, não é uma coisa complicada. Você e eu, nós não precisamos de sistema para falar com Deus. Entende, irmãos? Você não precisa de mecanismo, ou de linha, ou de Wi-Fi, de internet, qualquer que seja a situação, para você falar eu com Deus. Desde que você já tem a ousadia, a liberdade, a permissão de estar frente a frente com o Senhor. A grande questão, o grande problema é que nós só damos valor, e me desculpa a franqueza, irmãos, eu me encaixo, eu também estou no mesmo barco que todos aqui nesta noite. Veja que nós só damos valor àquilo que é importante para a gente, é ou não? Sejamos sinceros, não é verdade, meus irmãos? Nós só damos valor àquilo que é mais importante para nós. Se é um trabalho, se é um lazer, se é a família, seja qual for a situação. Eu não posso pular de lá, porque eu estou à frente do celular aqui, está gravando o vídeo, curto. Por isso que eu estou doido para ir pular de lá para olhar para você, mas eu tenho que ficar à frente aqui do vídeo para poder postar no canal, não é? Então, veja que nós valorizamos, nós damos valor àquilo que é importante para nós. Agora, será que é a oração? Será que é o evangelismo? Será que é a casa de Deus? Eu não estou dizendo para você, eu estou falando só que aquilo que é importante, eu não estou dizendo que você não dá valor a essas coisas, mas a gente não investe tanto. Veja que se a gente passar 2 horas, 3 horas na igreja, já é um enfado para muitos. Se a gente passar 40, 10, não sei quanto tempo você passa, mas se passarmos 1 hora em oração, já dá sono, dá cansaço, não é? Mas veja que se a gente passar à frente da televisão, conversando com os amigos, ou assistindo um filme, seja qual for outros meios, ou seja qual for aquilo que é importante, que você tanto gosta, veja que nós damos tanto valor e não nos preocupamos com o horário. Se for para a gente ir ao shopping, a gente passa 2, 3 horas lá andando, não é? Mesmo que não compre nada. Se a gente vai para um rio ou para a praia, a gente não se importa com o calor, a gente não se importa com nada, a gente algo que é interessante para mim, eu gosto daquilo. E a gente não se preocupa com o horário. Mas quando estamos na presença de Deus, quando nós estamos diante do Senhor, nós cronometramos, ou seja, determinamos o tempo. Vou ficar somente 5 minutos, não, 10 minutos é hoje. Eu não tenho muito, porque eu tenho trabalho para realizar, eu preciso sair correndo, eu tenho isso. Tem tantas e outras situações que a gente tem no dia a dia, que infelizmente toma esse momento tão especial, que nós não aproveitamos como deveríamos, né, irmão? Moisés, misericórdia, eu acredito que Moisés queria estar no Monte Sinai todo dia, aliás, um ano todo, direto, mas tinha o trabalho, tinha aquilo que ele foi incumbido, não é verdade, irmãos? Mas veja que, eu acredito que se Moisés perguntasse a ele, se Moisés que não queria descer mais do monte, eu acredito que ele diria sim, não queria mais descer do monte, queria estar na presença do Senhor. Se Deus, hoje à noite, eu acredito que
a nossa fé, e é, infelizmente, pelo que nós vemos, não pelo que nós não vemos. Muitas vezes, e aqui trata sobre a fé, muitas vezes, meus amados, nossa fé só cresce quando eu vejo, com aquilo que eu vejo, e não como a fé é pelo que você não vê, pela confiança que você tem. E muitas vezes nós queremos ver coisas acontecer em nossas vidas para eu crer que Deus existe, que Ele está agindo por mim, que está fazendo na minha vida, que Ele está operando na minha vida e minha família. Às vezes eu preciso ver, e muitas vezes porque você e eu não vê, você foi uma primeira, eu fui uma, duas, três vezes na presença de Deus, pedir algo, falar, rogar por alguma coisa, situação, e não foi atendido, não vejo acontecendo, daí minha fé cai, enfraquece, diminui. Desde que Deus diz que tudo é no tempo dele, não é, irmãos? Tudo é no tempo dele. Então nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, o título já diz: exaltação a perseverar na fé. Mesmo que você e eu não vejam o que está acontecendo em nossas vidas, mesmo que você não está vendo as coisas se materializando, se realizando na tua vida, meu irmão, aqui o autor nos convida a continuar aproveitando essa ousadia, esse privilégio que você e eu temos de estar na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Deus nos consagrou hoje. O povo de Israel, acredito e com certeza, quando ele estava no tabernáculo, eu acredito que eles queriam entrar no Santo dos Santos. Não que um sumo sacerdote, por ano, entrasse, fosse eleito por Deus, chamado por Deus, para fazer aquele papel, ou seja, aquela obrigação. Vê que como a gente não só dá valor quando a gente não tem acesso, quando é importante para nós. Acredito eu que o povo de Israel, quando ia para o tabernáculo oferecer sacrifícios mensalmente, eles queriam entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, para estar mais perto da presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus, não é verdade? Então eu acredito que eles queriam não ficar somente no pátio, mas eles queriam entrar no santo, onde só o sacerdote entrava. Eu acredito que eles também queriam entrar no lugar santo dos santos, aonde estava a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus, mas eles não podiam. Foi uma ordem dada por Deus, somente o sumo sacerdote, e aí com a vida regular. Eu acredito que todos os que estavam ali, que iam celebrar todo mês o sacrifício ao Senhor pelo sacerdote, eles queriam entrar no lugar santo e no Santo dos Santos, mas eles não podiam. Mas veja que nós não precisamos trazer animal, sacrificar um animal, nós não precisamos fazer rituais, ou principalmente de sacerdote ou sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus. Eu acredito que se o povo de Israel naquela época perguntasse a eles, se fosse possível, como não é, de transportar para aquele ano, e perguntar a ele: vocês querem trocar com a gente? Olha, lá em 2020 a gente não precisa de sacerdote, nem de sacerdote e nem de sacrifício para entrar na presença de Deus. É simplesmente você se ajoelhar, orar e falar com o Senhor, você está na presença dele. Eu garanto, eu tenho certeza que eles iam trocar com você na hora. É mesmo. Quer dizer que 2020 a gente não precisa vir todo mês aqui para sacrificar um animal. A gente não precisa esperar um ano para o sumo sacerdote entrar no Santo do Santo. Quer dizer que aonde quer que você esteja, seja em casa, na rua, em qualquer lugar, você pode estar na presença de Deus, você pode entrar no lugar Santo dos Santos. Vamos, se for para trocar, eu troco agora com você. Que é um privilégio, é um prazer. E eu digo outra: se você visse o que Moisés viu quando estava no Monte Sinai falando com Deus,
eu garanto a você que nós valorizaríamos muito mais a presença do Santo dos Santos e buscaria mais e mais e mais. Boa noite, Pedro. Então, meus amados, por que não valorizar agora esse momento tão especial com Deus? Deus quer estar com você, Deus quer estar comigo, Deus quer estar com todos nós, e Ele dá esse privilégio. Você já imaginou? Pense comigo, pensa comigo. O vídeo aqui está ficando comprido, mas vamos já finalizar. Pense comigo, meus amados. Olha o quanto Deus, veja bem, bote isso na sua caneta, na sua calculadora, calcule aí. Veja o quanto Deus quer você perto dele, na presença dele, no Santo dos Santos, que para que isso acontecesse, Ele enviou seu Filho Jesus para sofrer na cruz e morrer no seu lugar e derramar o sangue dele por todos nós. Você já pensou nisso, meu irmão? Talvez você não parou para pensar nisso. Não é verdade? Deus, para me ter na presença dele hoje, 2020, foi necessário, há 2000 anos atrás, Ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e daí então quebrar esse obstáculo, rasgar esse véu que nos impedia de ir pessoalmente, em espírito e em verdade, na presença do Senhor. Então Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para derramar o seu sangue. Ele diz aqui, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E em cima diz o 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, veja que como então é tão importante esse momento que nós temos com Deus, de falar com Ele, e a gente não valoriza. Custou o sangue de Cristo e nós simplesmente determinamos o tempo, o horário para estar na presença do Senhor, falamos com Deus correndo, não aproveitamos. E isso quando nós oramos, não é verdade, irmãos? Isso quando a gente lembra no dia de falar com Deus, ou quando a gente passa o dia todo sem falar com o Senhor. E isso custou a vida de Cristo, o sangue de Jesus, para que você e eu tivesse esse privilégio de estar na presença dele. Então veja o quanto Deus quer você na presença dele. Olha, aí ele diz assim, o versículo 22: quando você for chegar a orar com o Senhor, quando você for falar com Deus, Deus determina algumas regras para nós. O versículo 22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus sabe o que está no teu coração. Às vezes você pode falar que você pode fazer uma demonstração na sua oração, subir, descer, gritar, e Deus conhece. Você talvez vai impressionar a igreja, mas Deus conhece o coração. Chegue com o verdadeiro coração, seja sincero, não tente disfarçar, esconder de Deus algo, alguma coisa, não tente pintar um pedido que você tem para Deus, porque Deus sabe o verdadeiro pedido que você tem no seu coração. Senhor, eu preciso de um dinheiro, Pai, me abençoa com dinheiro, para que eu possa comprar algo. Aí você pede a Deus, mas Deus sabe o que você quer é viajar, você quer passear, você quer fazer outra coisa. Entende, irmão? Estou só dando um exemplo aqui, simplesinho, porque às vezes a gente fala, né, pronuncia, mas no meu coração estamos falando pedindo outra coisa. Agora, não somente verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. A fé é o firme fundamento, não é isso que diz o capítulo 11, 1? É o firme fundamento. Sem fé, o versículo 6 diz, é impossível agradar a Deus. Não adianta você chegar na presença de Deus e não tem fé. Tendo o coração purificado da má consciência. Não adianta, meus amados, antes de chegar na presença de Deus, é preciso fazer o ritual. Você vai confessar os seus pecados, ser sincero a Deus, primeiramente confessar,
A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, não é? Do cavalo. Nós temos que ir por parte, há um processo. Senhor, perdoa meus pecados. Você pede perdão a Deus, purifica da má consciência. Então pede perdão ao Senhor. E o corpo lavado com água limpa. Aqui fala sobre a salvação, a purificação da tua vida. A água não limpa o que está sujo? Não é verdade? A mesma coisa, meus amados, nós temos que ter uma postura de santificação, de santidade. Pastor, eu pequei hoje de manhã, fiz algo que desagradou a Deus. Você vai falar com o Senhor? Qual é o primeiro passo? Pai, perdoa os meus pecados. Eu pequei contra o Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Senhor, pela tua graça e misericórdia, ouve e atende as minhas orações. Mas antes disso, nós temos que ter a postura de reconhecer nossa condição diante do Senhor. Daí então, você dá o passo, porque lembre-se, você sabe quem Deus é. A pessoa de Deus, Ele é santo e perfeito. Não há nele pecado nenhum. Então eu entendo que eu preciso pedir perdão dos meus pecados para que eu possa falar com o Senhor. Então, meus amados, não desperdice o privilégio que você e eu temos. Não busque a Deus quando as coisas não vão bem na tua vida, quando você não tem saúde, quando não tem dinheiro, quando, sabe, nada vai bem. Mas quando tiver tudo bom na tua vida, na minha vida, vamos buscar a face do Senhor também. Não vamos esquecer de Deus, não. Olha o quanto Ele tem feito por nós e está fazendo todos os dias. Veja que veio essa maldição sobre a terra, mas veja que você está vivo, não está aqui agora. Foi essas máscaras que protegeu vocês? Que se fosse para você ser contaminado, você podia estar até todo blindado, você seria contaminado, se assim Deus permitisse, não é verdade? Mas veja que você está aqui agora, vivo, bem. Pastor, minha saúde, pastor, minha financeira. Meu irmão, você está vivo, você está bem, você é um salvo em Cristo. A Bíblia diz que nada se compara ao que vai se revelar para você lá no céu. Então, meus irmãos, valoriza mais a presença do Senhor, valoriza mais o momento que você tem de falar com Deus. Não esquece não, meu irmão. Se eu durmo sem orar com o Senhor, misericórdia, Deus me acorda de noite. De noite, não levanta não. Cadê? Sua obrigação. Não esquece. É um momento que nós temos o privilégio de falar com Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar esse momento especial de estar na presença do Senhor. E custou, lembre, a vida de Jesus, para que você e eu tivesse esse privilégio, esse momento especial de falar com Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos anime, né? Levante a nossa fé para estar na presença dEle e buscar a sua face. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Obrigado, Senhor, por estar na tua presença, e nós rogamos e clamamos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que perdoa os pecados que temos cometido contra o Senhor. Purifica nossos corações, meu Deus, vê se há em nós algo que desagrada a Ti, meu Pai. Mas, meu Deus, eu te peço, Senhor, perdoa-nos, purifica nossas vidas, Pai, mas entrega nas tuas mãos, Senhor, nesta noite, meu Pai, a vida de cada um aqui hoje à noite, todos que estão assistindo esse vídeo, participando desse culto, abençoa a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus, agradecemos, amém.